Olá, esse é o segundo vídeo da nossa série na qual estamos desenvolvendo um jogo de plataforma usando a ferramenta Phaser 3. E dando continuidade no vídeo anterior, nesse vídeo nós vamos adicionar o personagem do jogador. Então já estou com o nosso projeto aberto aqui. Vou vir aqui na pasta JavaScript e vou abrir o main.js. Vou começar aqui pelo main, porque o objeto, o personagem do jogador, ele tem uma característica interessante, que ele é um objeto que ele vai estar suscetível aos efeitos dos eventos físicos, né? Quer dizer, ele cai, ele vai sofrer a ação da gravidade, ele vai pular, ele vai colidir com outros objetos, quer dizer, fenômenos físicos vão estar atuando sobre o nosso personagem do jogador. Então a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é configurar o nosso motor de física no jogo. Isso a gente faz aqui no nosso objeto de configuração inicial. Então eu vou vir aqui embaixo, na linha 8, onde eu tenho a nossa cena configurada, vou adicionar uma vírgula aqui no final para adicionar uma nova configuração, um novo atributo no nosso objeto de configuração. E esse atributo vai ser o atributo physics. Então aqui, ó, physics. E como valor, eu vou passar um objeto também, porque tem várias configurações que eu posso adicionar ao nosso motor de física. Então o primeiro deles eu vou botar aqui, ó, default, default, eu vou passar uma string com o nome do motor que a gente vai usar, que é o arcade. Aqui embaixo eu vou passar as configurações do arcade propriamente dito, do nosso motor que vai ser utilizado no projeto. Arcade. E aqui eu passo também um objeto, porque tem várias configurações que a gente pode utilizar aqui. Por enquanto, a única configuração que eu vou colocar vai ser a de gravidade. Então, gravity. E também vou passar um objeto de configuração, porque a gravidade pode ter algumas configurações. No momento eu vou passar apenas que ela vai atuar no eixo Y, quer dizer, a gravidade vai atuar na vertical. E aqui, 2 pontos, eu passo o valor da gravidade. Então eu vou passar o valor 1000. E dependendo do projeto, se você quiser passar uma gravidade mais pesada, mais intensa, para puxar os objetos com mais velocidade para baixo, então você pode passar um valor maior ou menor aí, de acordo com a sua necessidade, a sua percepção do jogo. Beleza? Então, nosso motor de física está com a configuração mínima necessária para funcionar. Okay? Então, atributo physics, default arcade, que é o que a gente está usando, e as configurações do arcade, estou dizendo apenas que a gravidade vai atuar no eixo Y com a intensidade de 1000. Beleza? Então agora vamos lá no Scene para adicionar efetivamente o nosso personagem no jogo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é carregar a imagem do personagem para a memória do jogo. Então aqui no preload, eu vou usar o this.load.spritesheet, porque eu não vou estar carregando uma imagem única no arquivo. Vai ser um arquivo, uma sprite sheet, um arquivo que tem várias imagens, cada uma representando um frame, quer dizer, cada uma representando uma posição do personagem. Aqui eu vou passar o nome, o alias, o nome pelo qual a gente vai referenciar essa imagem. Vou chamar de player. Aqui a gente vai passar o endereço onde está essa imagem. Ele está na pasta img barra player.png, o endereço e o nome do arquivo. E aqui eu tenho um terceiro atributo que eu tenho que passar aqui, que são as dimensões. É um objeto contendo as dimensões de cada frame. Ok? Então eu vou passar aqui frame width, ou seja, a largura do frame, que é de 32 pixels, uma vírgula, e frame height, a altura, que também é de 32 pixels. E vamos ver aqui de onde que eu tirei esses valores. Se a gente observar aqui, o player PNG, que é esse sprite sheet aqui, é um arquivo que contém 4 frames, 4 posições do nosso personagem. E se a gente for olhar aqui as propriedades, aqui é uma imagem que tem 32 pixels de altura e 128 de largura. Mas como são 4 frames que estão na imagem, se a gente dividir 128 por 4, a gente vai ver que são 32 pixels.
cada framezinho desse aqui vai ser um quadradinho de 32 por 32. Então são essas as dimensões que eu tenho que passar aqui para o nosso objeto, quando a gente configura aqui as dimensões do sprite sheet que a gente está carregando, beleza? Então com isso o sistema já sabe que ele vai ter que dividir esse arquivo de acordo com essas dimensões que a gente passou aqui. Então vamos aqui agora na função create para adicionar o nosso personagem no jogo efetivamente. Então eu vou criar um atributo para nossa classe, usando o this. Eu vou chamar esse atributo de player, quer dizer, eu estou criando uma variável player que eu vou conseguir acessar essa variável no contexto de outros métodos aqui, no caso no update. Então o thisPlayer vai receber um this.physics. Por que physics? Porque esse aqui vai ser um objeto que vai estar suscetível aos efeitos do nosso motor de física. Então ele vai ser adicionado através desse atributo physics aqui. thisPhysics.add.sprite. E agora, assim como na imagem, quando a gente adicionou, eu tenho que passar configurações, né, da posição no eixo X e no eixo Y, onde eu vou posicionar esse personagem. Então vou colocá-lo a 50 pixels de distância na horizontal, ou seja, no eixo X, e vamos botar 50 pixels também no eixo Y. Ele não vai ficar nessa posição, mas só para a gente ver o personagem caindo na tela. Lembrando que no eixo Y a gente começa a contar, né, o valor 0 é lá em cima e ele aumenta conforme desce no eixo. E agora eu tenho que passar aqui também o alias, né, o nome que a gente deu a essa imagem, a esse arquivo aqui. Então eu vou passar aqui o player. Com isso a gente já deve visualizar na tela. Então eu vou abrir isso aqui no terminal e vou iniciar nosso servidor. Agora vamos carregar o nosso navegador. Eu vou abrir uma aba anônima para evitar qualquer problema de cache. Vamos aqui no localhost, na porta 8000. Está lá nosso personagem já sofrendo os efeitos da física, coitado, já caindo. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui para resolver esse problema é dizer que nosso this.player ele vai colidir com os limites do nosso mundo de jogo. Então vou botar aqui, ó, collide world bounds, passando o valor true como parâmetro. Opa. Então aqui, ó, player collide com dois L's, tá? Collide world com W maiúsculo e bounds com W maiúsculo, ou seja, ele vai colidir com os limites do nosso mundo de jogo. Então, se a gente der um F5 para atualizar... Opa, passei alguma coisa errada aqui. Assim, não é simplesmente collide world bounds, é set collide world bounds. Que eu estou configurando, né, estou setando a opção Collide World Bounds. Agora sim, se a gente der um F5, ele vai colidir com o limite inferior do nosso mundo de jogo aqui. E se eu mover o personagem, ele não vai conseguir passar também pelas paredes aqui na esquerda ou na direita. Beleza? Bom, deixa eu só ajustar aqui agora, ele vai iniciar em 500 pixels no eixo Y, porque o nosso mundo de jogo ele tem 600 pixels de altura, então ele já começa ali de baixo. Show! Uma coisa interessante da gente observar aqui é que esse método setCollideWorldBounds ele pode ser chamado de forma encadeada aqui, então eu não preciso desse thisPlayer aqui. Então é como se eu pusesse aqui, vou atribuir ao player um sprite adicionado através do nosso motor de física. Estou informando isso aqui através desse método aqui, o addSprite. E aí depois eu já digo na mesma linha que eu estou informando ao nosso sistema que esse objeto que está sendo atribuído aqui ao player,
ele vai colidir com os nossos limites do jogo. Tá? E eu não preciso necessariamente deixar isso na mesma linha, eu posso dar um Enter aqui e fica melhor para leitura. Né? Então, ponto, não esqueçam de botar o ponto, set collide word bounds true. Então, outra coisa que eu quero corrigir aqui é o seguinte, o personagem está muito pequenininho, 32 por 32, as dimensões dele dentro do nosso mundo de jogo estão bem pequenas, assim, pode funcionar bem para o seu jogo, mas eu quero colocar ele um pouquinho maior. Então eu vou dar um Enter aqui, quebrar a linha, e vou adicionar um outro método aqui também de forma encadeada, que vai ser o set scale, ou seja, eu vou alterar as dimensões do personagem. Então eu vou multiplicar por um valor. Então eu vou multiplicar por 2, quer dizer, eu vou colocar ele com 64 pixels no eixo X, ou seja, de largura, e vou colocar também com 64 pixels no eixo Y. E como eu estou passando o mesmo valor, tanto na largura quanto na altura, eu posso passar uma vez só, que o sistema já entende que eu estou passando esse mesmo valor para os dois atributos, tanto na largura quanto na altura. Então, se dá um F5 agora, ele dobrou de tamanho. Mas vocês vão observar, não sei se dá para ver aqui na tela, mas no projeto de vocês, com certeza vocês vão observar, que ele ficou meio embaçado, porque o nosso sistema aqui, o Phaser, ele tem tipo um blur, ele dá uma embaçada na imagem para melhorar a qualidade da imagem quando a gente não está trabalhando com pixel art. Então eu preciso informar ao sistema que nós estamos trabalhando com pixel art, porque dessa forma ele vai deixar tudo muito mais nítido, as imagens. Então vamos voltar aqui no main.js, no nosso objeto de configurações, debaixo do physics aqui, pode ser em qualquer lugar, tá? Mas como eu estou colocando as coisas em ordem, eu vou adicionar uma vírgula aqui depois do physics e vou passar o valor aqui, ó, pixel art com A maiúsculo, tá? Passando o valor true. Se eu voltar aqui agora no jogo, dar um F5 para atualizar, vocês vão observar que a imagem do personagem ficou bem mais nítida, a gente consegue ver todas as nuances dos pixels aqui, fica bem mais legal de jogar dessa forma. Beleza? Bom, agora a gente pode começar a trabalhar os controles, né, e a movimentação do personagem. Mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo, para não ficar muita coisa aqui, para a gente estudar de uma vez só. Beleza? Então, nesse vídeo, a gente adicionou um motor de física nas configurações do nosso jogo. Nós informamos o jogo que ele vai trabalhar com pixel art. Nós importamos aqui uma sprite sheet e aprendemos que a gente tem que configurar aqui a largura e a altura de cada frame do nosso sprite sheet para que ele seja corretamente importado. Nós criamos o personagem, que é um objeto suscetível ao nosso motor de física. Então, nós configuramos esse personagem para colidir com os limites do jogo, da tela que está sendo exibido, e nós duplicamos, né, as dimensões desse personagem usando o set scale. Tá ok? Então no próximo vídeo a gente adiciona o controle para o jogador poder controlar o personagem e vamos adicionar as funções aí para mover o personagem, para o personagem pular e para criar animações também. Tá legal? Te vejo no próximo vídeo então, forte abraço, valeu, tchau.